Pais amados, vamos fazer uma reflexão hoje no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 8, titulado hoje Os Benefícios das Provações. Mas como é isso? Benefícios das provações é isso. Vamos fazer uma pequena oração? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai querido, Deus amado, Deus de amor. Pedimos a Deus a tua direção do teu Espírito Santo, ó Deus. Que tudo, ó Deus, aqui seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Que a pessoa que está vendo esse vídeo, ó Deus, seja tocada pelo poder do teu Espírito, Pai. Que haja uma transformação, Pai, nessa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, veja só. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Vou falar sobre alguns pecados, algumas situações com relação às provações que nós passamos. Então, eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor e depois a gente vai fazer essa reflexão aí. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então veja só, meus amados. Aqui, o Tiago está querendo mostrar duas situações. Uma situação de uma pessoa que tem uma maturidade, integridade na fé. Então ele fala aí do versículo 2 ao versículo 4, ele vai estar discorrendo sobre isso aí. E é um tema assim muito propício pela situação, o contexto que estamos vivendo hoje, com relação às provações que têm sido colocadas, principalmente por relação a esse Covid que está se estendendo muito aí, esse ciclo aí. Então, isso tem mexido com a estabilidade emocional das pessoas e a gente tem acompanhado algumas situações aí de pessoas que têm sofrido bastante, têm passado por algumas provas. Então, pessoas que tiveram que fechar negócio, a empresa, pessoas que perderam emprego, perderam ente. Então, muitas provas aconteceram durante esse período e assim ele fala aqui dessas provações, aí diz assim, intitula-se como os benefícios das provações. Quando a gente fala em provações, aí nas provas, nas tribulações, nas dificuldades, pensa-se que quando a gente já vem ao mundo, a gente já começa a já ter passar por algumas situações de prova. E a gente, para aprender a andar, a gente cai. Quando a gente vai pedalar, dá as primeiras para cai. Quando a gente vai para o primeiro emprego, é uma situação difícil. Quando a gente entra na faculdade, é uma situação também difícil. Então, existem as provas, as dificuldades, umas menores, outras maiores, e isso vai dando estabilidade emocional, vai dando maturidade ao ser humano. Então, ele está falando aqui, na fé, como a pessoa se comporta ao longo do tempo com a sua maturidade, na sua integridade, com a sua vida cristã, a sua vida com Jesus Cristo. Então, ele está falando aqui desse tipo de maturidade. Então, aquela pessoa que, nas provações, como ela já passou por situações de adversidade, então ela tem uma maturidade na fé, ela tem um pouco de sabedoria, então ela já consegue se desvencilhar, já consegue se sobressair de uma situação ou de outra de uma forma mais tranquila, digamos assim.
com maior facilidade. A estabilidade emocional dela, ela tem um certo controle. Por quê? Porque ela deposita a vida dela na fé dela que ela tem em Jesus Cristo. Diferentemente de uma pessoa que está imatura ainda. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: com a aprovação, ela vai fortalecer a sua fé, porque você deposita mais fé em Deus, sabendo que Ele vai resolver aquele problema, aquela dificuldade que você tem. Você que está aí, está passando por uma prova, por uma dificuldade, muitas das vezes você pode não estar com com dificuldade de sair, assim, a sua mentalidade, mas deposita em Deus. E você que já está maduro na fé, você já consegue, porque como o texto diz aqui, você já consegue, porque sua aprovação, a sua tribulação, você já consegue administrar ela. Você já consegue. Por quê? Porque você já é mais maduro na fé. Você tem um entendimento maior, você tem uma intimidade maior com Deus. Então você já sabe que Deus ele está operando, ele vai operar e você vai sair dali vitorioso. Você vai passar pelo vale e você vai passar pelo fogo sem se queimar, e Deus está com você. Então, aqui diz assim, ó, que essas provações vai deixando a pessoa mais madura, mais fortalecida. Quando ele diz isso aí, no versículo aqui, segundo, no terceiro, ele diz assim, ó, pois vocês sabem que quando a fé vence essas provações, ela produz perseverança. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que quando a nossa fé ela transborda, ela suplanta essas provações, ou seja, você passou, você permanece firme, persistente, determinado com Jesus Cristo. Porque você crê que Deus está com você, está no controle. Você já está vislumbrando lá na frente a vitória, a passagem desse vale, desse deserto e dessa tempestade que muitas vezes acontece. Você é fincado na rocha, que é Jesus Cristo. Então, ele está dizendo isso aí. Ó. Então, ela vai produzir muito mais perseverança. Você vai ficar muito mais alicerçado, mais sedimentado na sua fé. E no 4 ele diz assim, ó, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos. Maduro, maturidade. Então, a pessoa vai conquistando isso aí. Essa vivência, essa, essa interação com Deus. Mas você está interagindo com Deus, você está tendo uma comunhão com Deus, isso aí vai fazendo com que você, cada dia mais, fique mais fincado, mais sedimentado na sua fé. Então, você consegue ultrapassar essas dificuldades, essas situações adversas, que muitas vezes acontecem na nossa vida. E isso é justamente para você ter essa sustentação, você ter equilíbrio, você ter estabilidade emocional, você poder suportar situações. Porque, veja só, você passando por situações, você pode ajudar outra pessoa da sua família. Por exemplo, você tem lá na sua família pessoas que estão, às vezes, com uma tribulação, mas você, como já é uma pessoa calcada, uma pessoa que já passou por algumas situações, você consegue aconselhar, você consegue ajudar, você consegue escutar o problema e dar uma orientação, um norte para aquela situação. Por quê? Porque você já é uma pessoa que já tem uma estabilidade, já tem uma maturidade na fé. E é correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem, anda com correção, anda no caminho do Senhor, um caminho reto. Então, a pessoa, além de ser uma pessoa madura, né, ela é uma pessoa tem integridade nas suas coisas, nas suas atitudes. Então, Deus ele vai dando essa condição à pessoa para ela chegar nesse grau de fé. Porque ele diz aí que a fé, Deus observa o coração nosso, como é que está a nossa fé. Quando a gente pede alguma coisa, a gente tem que pedir com muita fé. Coração quebrantado e acreditando que Deus vai resolver a situação. Como
a gente vai ver mais adiante aí na outra condição. Então, veja só. Então, você que passou por provações, você está com uma linha de aprendizado. Então, toda vez que vem uma dificuldade, é porque a gente diz no mundo das empresas que a gente diz assim, quando vem uma dificuldade, aparece uma oportunidade. É mais ou menos assim. Na fé, a gente aparece os problemas, as dificuldades, e a gente vai se tornando muito mais resistente, muito mais maduro, experiente, e a gente pode passar isso para e comissionar isso para outras pessoas, passar essa segurança. Então, é muito importante esse texto aqui, porque ele vai dar essa ideia, esse norte, justamente dessa pessoa que está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo, que é na palavra de Deus, que é no caminhar com o Senhor. Aí ele diz o seguinte: veja só, existe outro ponto aí importante. No versículo 5 ele diz assim, ó, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então ele está falando de uma pessoa que ainda não chegou num grau de sabedoria para passar algumas determinadas situações. Então, às vezes, a gente passa por situações e a gente não está preparado emocionalmente. Então, realmente é uma carga muito pesada. É uma carga muito pesada e difícil se você não tiver um amparo, alguém que ajude, que, que oriente, que aconselhe, fica muito complicada a situação da pessoa para ela passar pelaquela dificuldade. Então, veja só. Então, peça a Deus. Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Ele dá. Quando você pede com fé, chega lá em cima, no andar de cima, lá no trono, e o Deus, ele é generoso. Ele vai atender o seu pedido. Porque ele sabe que tem pureza, a pureza do seu coração. Você pediu com muita fé, com muita. Creio demais em Deus. Você crê em Deus, você deposita a sua vida todinha nos pés de Deus, nos pés de Jesus. Então, ele vai estar lhe ouvindo. E na hora certa, ele vai te dar a vitória. Então, olha só, continuando aqui, ele diz assim, ó, porém, versículo 6, porém, peça com fé, meu amado. Não duvide nada não, como o texto vai dizer aqui, ó, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Então veja só, quando o mar está revolto, ele pega o barco e joga para um lado e para o outro. Uma pessoa que não tem sustentação, não tem fundamentação na palavra de Deus, ela está desse jeito. Então, ela escuta uma coisa aqui e ela absorve. Ela escuta ali, ela absorve. Ela não tem sedimentação, ela não se alimentou da palavra, ela não tem comunhão com Deus ainda, ela está uma pessoa imatura ainda. Então, quando vem qualquer abalo, qualquer mar revolto, qualquer coisa que vem assim, bater no sentimento dela, ela vai enfraquecer na fé. E isso é muito arriscado e perigoso. Por quê? Porque essa pessoa ela está vulnerável ainda. Ela não tem uma sustentação. Então, qualquer coisa que a pessoa fale, que dê um alento a ela de um despertar de alegria, ou então de solução, que, que se não for Deus, não é verdadeiro, vai ser uma coisa de ilusão, a pessoa caminha. E aí, quando vê lá na frente, deu tudo errado. Então, é uma situação que a pessoa tem que refletir. Tem que refletir. Nessa situação aqui, você não pode duvidar. Quando você, ainda mesmo sendo novo na fé, está caminhando com Jesus por pouco tempo, que você não tem ainda aquele embasamento, mas Deus, ele olha o seu coração. Grave isso aí, essa frequência aí, ó. Ele olha o seu coração. Ele não quer saber que A, B ou C tem 20 anos de igreja, que é pastor, que é isso, que é aquilo. Deus ele está querendo saber do seu coração, a sua alma. Como é que você está? Quando você pede algo a Deus, você coloca, deposita todo o seu coração nele, é isso que ele está querendo saber. Então, a fé, ela move e Deus escuta lá em cima. Então, quando você deposita a sua fé nele,
Não é pelo tempo que você tem de comunhão, não. É justamente isso, é sem duvidar. Porque quando você duvida, você está colocando em xeque o poder de Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus. Porque Deus é dono de todas as coisas, então ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. E você tem que crer nisso. Você que está me vendo aí, está na situação difícil, você está me vendo aí, você, às vezes, você está. Mas como é que é isso, pregador? Se você ajoelhar com fé, Deus escuta. Lá em cima escuta. Nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo. Se você pede o nome dele com fé, chega lá e Deus manda a resposta para você. Ele pede, ele manda a resposta para você. Você não pode duvidar. Aqui a gente está falando de ter fé, de a pessoa ter fé e acreditar, caminhar com Jesus. Quando ele fala lá de maduro e íntegro, ele está falando de uma pessoa que anda maduro e íntegro. Aí, quando você não tem essa sabedoria ainda, ele está falando que você ainda não tem essa maturidade e esse entendimento que uma pessoa mais madura tem. Mas você tem a fé, porque você crê que Deus vai fazer a obra. E aí ele responde. Ele está dizendo isso aí. Então, veja só, quem, quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Porque é uma pessoa que não sabe, ela não tem assim o cerne ainda, ela não tem a direção. Ela pediu duvidoso, e aí Deus não responde, como eu havia falado. Deus não vai responder. E aí a pessoa fica, às vezes até pela imaturidade, diz, mas Deus, eu pedi tanto a Deus, eu pedi tanta. A gente escuta às vezes isso, já escutou, e quando era mais para trás, até mesmo já falou, e já pediu perdão a Deus por isso. Mas assim, por quê? Porque não tinha ainda essa intimidade, essa comunhão com Deus, né? Essa vivência com Deus. E Deus está observando se você realmente tem essa fé, que às vezes não é uma questão de ter muito tempo na, na caminhada, mas é você ter essa fé, você depositar em Deus essa fé que a palavra está dizendo aqui, através do apóstolo Tiago. Então, Deus ele vai operar na sua vida, mas de acordo com a sua fé. Você não pode duvidar. Se você duvidar, Deus não responde. Agora, se você crê com toda a sua força, toda a sua intensidade, e acreditando que Deus está na sua vida, está dentro daquele projeto, está dentro daquele plano, está dentro daquele processo que você quer, está dentro daquele tratado dentro da sua família, está reestruturando sua casa, está abrindo uma porta de emprego, está curando, está causando milagre, está fazendo. Então você é uma pessoa que crê que Deus ele vai mover qualquer coisa para atender você. Então Deus ele quer essa disposição do coração, meu amado. Pense nisso. E você que ainda não tem essa fé, que não acredita, assim, que está enfraquecido, que está desesperançoso, que se afastou, que nunca aceitou Jesus, a gente está fazendo uma reflexão aqui, meu amado, para você refletir na palavra, pedir a direção do Espírito Santo de Deus e que ele toque seu coração, que você entregue a vida a Jesus e caminhar com Jesus, porque aí ele vai resolver essa causa que você está aí. Você tem uma causa aí para resolver um problema, você tem um problema de saúde na sua família, você tem um desemprego, você tem uma empresa que está quebrando, você tem várias situações aí e Deus sabe a situação que você está passando. Você tem problema com algum vício, alguma coisa, o câncer, Deus está sabendo. E você, de repente, está vendo esse vídeo aí, eu estou mandando essa mensagem para você, porque Deus está mandando isso. Então, Deus, ele vai operar na sua vida, mas você tem que mover a fé, você tem que dizer a Deus, com esse coração quebrantado assim, e dizendo, depositando tudo nele, em nome de Jesus, e as coisas vão acontecer e ele vai dar a resposta para você. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe seus projetos, que você, o que você hoje está passando, você ultrapasse na fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração para fechar?
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Pai. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós pedimos a Deus que essa pessoa que esteja assistindo esse vídeo, Pai, seja tocada pelo poder do teu Espírito, ó Deus. Que haja, ó Deus, um mover, Pai, do Senhor, meu Deus, na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, nos projetos dessa pessoa. Pai, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, que haja uma transformação, Pai, na vida dessa pessoa e na família dessa pessoa. Em o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima. Deus te abençoe.